Muito bem, então submersa é aquilo que está abaixo da água, né? Então hoje nós vamos aprender sobre essas frações, aqui dizendo que esse é a oitava parte de seu tamanho invisível acima da água. Então quer dizer, a oitava parte seria um total, um inteiro, dividido em 8 partes, né? E apenas uma parte, né, está acima. Então nós temos aqui uma coisa que todo mundo gosta, que eu adoro. Vocês gostam? Eu também gosto, né? Nós vamos aprender um pouco sobre as frações em cima disso aqui. Isso aqui é uma barra de chocolate, onde todo mundo gosta, todo mundo come, né? E está dividido em 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 pedaços, ó. Tá vendo? É um inteiro dividido em 24 partes. Cada pedacinho desse é uma parte do nosso chocolate. Então, se eu pegar e quebrá-lo, vamos ver se eu vou dar conta. Ó, eu tirei 3 partes do inteiro. Então, seria 3, 24 avos. 3 partes de 24, tá vendo? Mas se eu pegar só essa parte aqui, eu tenho 3 partes e eu vou quebrar uma. Então, aqui eu tenho 1/3. 1/3, uma de 3, certo? 1/3, uma de 3. Isso é uma fração. Esse é 1/3, né? E esse aqui, o que restou na outra mão, é 2/3. Então, das 3 partes que foi dividido inteiro, eu vou comer uma. Então, eu vou comer 1/3. E vai restar 2/3 para vocês, ok? Então, vamos lá. Isso se chama fração. Então, fração é uma porção de um inteiro, né? Uma fração é um pedaço, uma fatia, né, de um inteiro. Das frações, nós temos também a nomenclatura dos termos, né? Então, nós vamos fazer aqui, ó. Eu comi 1/3, não foi isso? 1/3 da fração. Então, eu tenho aqui a parte de cima, que foi o total de pedaços do chocolate que eu comi, que se chama numerador. E tem o total de baixo, que é o total da fatia inteira, que eram 3 fatias, 3 partes, que se chama denominador. Então, isso aí faz parte de uma fração. Numerador e denominador. O número pode ser maior? Pode sim, tá? Então, esse número pode ser maior, pode ser 25/50, 30 centésimos ou 232 milésimos. Então, pode ser maior sim. Isso é uma fração, tá? Então, quando a gente pensa em fração, a gente já pensa em partes, né? Que a fração é uma parte de um todo. Então, como eu ensinei, né? Aqui no nosso chocolate, nossa barrinha, aqui eu tenho 3/3. Se eu tirar uma parte, fica 1/3, que é o que eu pus lá no quadro, ó. Isso aqui é 1/3. E me resta 2/3, ok? Então, isso é uma fração. Então, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, porque vou apertando um pouquinho mais, ok? Agora, nós vamos fazer a leitura de uma fração. Eu tenho o que sobrou do meu chocolate que eu não comi, que equivale a 2/3. Então, se eu for ler, eu vou ler 2/3. Por que a gente aprende esses números fracionários lá em português? Pra gente aprender a escrever isso aqui, ó. Tá certo? O denominador, que é terço, quer dizer dividido em 3 partes. Aí eu tenho aqui 2/10. 2/10, que é 10, né? 2/10. Acima de 10, até o 19, então eu vou dizer assim, ó. Se eu tenho 3
3, não é 3, né? 3, 12 avos. Não é avós, não, é avos. Viu? Então aí, todos que tivéssemos de 11, 12, 13, 14, 15, até o 19, depois 21, 22, 23, o 20 é 20º, o 30 é 30º, o 40 é 40º e assim por diante. Mas os outros que intercala são avos. 31 avos, 45 avos e assim por diante. Tá ok? Então isso aí são frações que a gente vai usar ao longo do nosso bimestre agora. E vamos trabalhar cada dia mais, né? Então eu quero aprender, professora, como que é a fração de um inteiro. A fração de um inteiro é quando você pega o total que está dividido, seu total, tá aqui, né? São 21. Então eu quero descobrir uma metade, ou uma parcela, uma fatia disso aqui. Então, como que eu vou fazer isso aqui? Eu tinha 24 unidades dentro desse inteiro, não é isso? Então, eu quero descobrir 3 quartos de 24. Eu tenho 3 quartos de 24. Como que eu vou fazer isso, professora? Eu vou pegar o 24, divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Essa é a regrinha. Então, 24 dividido por 4. Qual o número que eu multiplico por 4 que dá 24? 6, não é? 6. Aí eu vou pegar o 6 e multiplicar por 3 vezes 3. 3 vezes 6, 18. Então, 3 quartos de 24 é igual a 18, certo? Isso aí é a fração de um todo, de um inteiro. Eu divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. Essa é a regra, certo? Então, aí a gente vai fazer nas nossas atividades. E qualquer dúvida é isso aqui. Tchau, galerinha. Até mais para vocês. Como se chamam os números que se escrevem como meios? Chamam-se frações. Por que são dois números, um em cima e outro embaixo? Porque as frações têm um número em cima chamado numerador e outro embaixo chamado denominador, que me indica a quantidade de partes em que eu posso dividir um número inteiro. Também poderíamos continuar partindo os meios? É claro, durante o recreio, uma aluna teve uma dúvida e seria bom que entre todos nós pudéssemos dar uma resposta. Ela repartiu os bombons entre amigas e quando terminou, percebeu que sobraram. E o que é que vocês teriam feito? Suponhamos que ela quisesse repartir 6 bombons entre 4 amigas. Como divide os que sobram? Ela dá um bombom para cada uma. Sobram 2. Sobram 2, porque 6 dividido 4 dá 1. E restam 2. Agora, pensem o que podemos fazer com esses 2 bombons. Divido pela metade e posso continuar repartindo os bombons. Quer dizer que cada uma vai ter mais de um bombom, Mati? Eu acho que cada criança vai ficar com um bombom e meio. Como vocês escreveriam a quantidade de bombons que corresponde a cada uma? Eu sei, um bombom inteiro e meio mais. Se eu somar 4 meios bombons, vou ter 2 bombons inteiros. Quer dizer que com 4 vezes um quarto, eu formo outro bombom. Eu não sabia. Isso mesmo. Mas lembrem-se que para repartir as partes, estas têm que ser sempre iguais. Oi, pai, o que você está fazendo? Estou organizando os discos de música e percebi que do total, que são 20, a metade são de bossa nova. E o resto? Tenho 5 de samba e outro tanto de jazz. Pai, vamos converter os números em frações? Vamos ver quanto você aprendeu na escola durante a semana. Você disse que tem 20 e que a metade deles são de bossa nova. Isso quer dizer que são 10 de bossa nova. Mais 5 de samba e o resto de jazz. É fácil. Os discos de bossa nova são a metade. Os de samba são um quarto. E o outro quarto é de jazz. Perfeito, Luciano. Meus parabéns, porque você pode resolver as frações muito rápido e bem. Dá para perceber que você gostou muito desse tema. Ei, inscreva-se! Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos.
Olá, seja bem-vindo ao Curtas Matemáticos. Hoje nós vamos falar sobre o conceito de fração. Você já percebeu que trabalha com frações todos os dias? Quando você vai dividir um bolo entre seus amigos, falar que horas são para alguém ou pagar uma conta no supermercado, são apenas alguns exemplos de como o uso de frações faz parte do nosso cotidiano. As frações surgiram justamente devido à necessidade de as pessoas representarem partes de um todo, as famosas quantias quebradas, como costumamos dizer. No Antigo Egito, as terras próximas ao rio Nilo ficavam muito férteis após o período das cheias. Para dividir os lotes de plantação, os agrimensores utilizavam uma corda que tinha uma unidade de medida marcada. Eles então verificavam quantas vezes aquela unidade de medida cabia no perímetro do terreno. Porém, na maioria das vezes, a medida não dava uma quantidade exata da unidade de medida da corda. Com isso, foi necessário desenvolver uma maneira de representar partes de um todo, e assim surgiram as frações. A representação era diferente da que conhecemos hoje em dia, mas a ideia era a mesma. Uma fração é a representação de uma quantidade através da razão ou divisão de dois números inteiros. Na notação de fração que mais utilizamos, temos um número sobre o outro separados por uma barra horizontal. A parte de cima da fração é o numerador, que indica quantas partes são tomadas do inteiro. A parte de baixo é o denominador, e indica em quantas partes dividimos o inteiro. Por exemplo, se dividirmos uma pizza em 4 pedaços e retirarmos um desses pedaços, retiramos uma fração de 1/4 dessa pizza. Veja que o denominador 4 representa o número de pedaços em que a pizza foi dividida, e o número 1 mostra o número que foi retirado. Da mesma forma, podemos representar a parte da pizza que restou por uma fração, que nesse caso é 3/4. Uma fração é, portanto, a representação de uma razão A sobre B, onde A e B pertencem aos inteiros e B é diferente de zero. Toda fração tem uma representação decimal, que pode ser da forma exata, como por exemplo o número 0,5, ou pode ter infinitas casas decimais depois da vírgula, que se repetem de período em período, que são as dízimas periódicas. Por exemplo, a fração 4/33 tem como forma decimal 0,12, 12, 12 e assim por diante, que é uma dízima periódica. E dizemos que seu período é 12, porque é o número que se repete infinitamente. Além do uso das reticências, podemos representar esse número na forma decimal, colocando um traço sobre o período. Com as frações, também podemos realizar diversas operações matemáticas, como adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Nos nossos próximos vídeos falaremos sobre as principais operações envolvendo frações. Se inscreva no nosso canal e continue acompanhando os nossos vídeos. Até o próximo Curta Matemático. Música